favor, write your questions in Portuguese, please, our beloved native tongue. E não é protecionismo, é só uma questão prática, não é protecionismo linguístico. Escrever as questões em português que fica mais fácil para o nosso... Tem muitas questões escritas aqui no inglês perfeito, mas em português fica mais fácil para a nossa operação. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as considerações do senhor Hélio Beltrão, que é presidente fundador do Instituto Mises Brasil, fundador e membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium, foi executivo do banco CSFB Garantia, é membro de conselhos de administração de importantes grupos e tem também o MBA na Universidade de Colômbia, em Nova York. A palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, presidente Michel. Protecionismo. O que é o protecionismo? Bom, os economistas definem protecionismo como as barreiras que se impõem aos produtos fabricados no exterior. Qualquer tipo de barreira. Tarifas, impostos, certificações, selos, burocracia, qualquer constrangimento alfandegário para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E aqui um exemplo, o que a gente pode citar de exemplo? É como se eu fizesse um lobby para passar uma lei proibindo que estrangeiros pudessem palestrar no Brasil, por exemplo. Então, o professor Randy Simmons não poderia palestrar aqui. E se eu passasse essa lei, isso seria claramente protecionismo. Aliás, eu adoraria essa lei, porque ele tomou o meu discurso, já falou quase tudo que eu ia falar aqui. Né? Mas, na verdade, essa lei pode ser também leis de conteúdo nacional para televisão, contra cantores estrangeiros, etc. E quando a gente tem uma lei para essa questão de palestra, o que a gente ganha? Posso ganhar eu, né, que estou aqui, porque teria mais tempo, certamente eu me favoreço, né? Um outro palestrante que pudesse estar no lugar do professor Simmons também se beneficiaria. Espero que não seja um Tombini da vida com aquele discurso chapa branca, chato pra caramba. E, sem dúvida, as pessoas perderiam o discurso do professor Simmons, perderiam um sorriso, perderiam uma experiência, perderiam um engrandecimento da alma. Então, um ou outro ganha e todos perdem. E quando é um produto ou um serviço, além de perder essa experiência, você perde grana, né? Porque você está pagando muito mais caro por esses produtos que chegam no Brasil, muito mais caro porque há essas barreiras. Então, o nome protecionismo, como o professor Simmons falou, é um engodo. Isso deveria se chamar favoritismo, ou agressivismo, ou destruicionismo. O que é o favoritismo? O favoritismo é o uso da proibição para impedir a compra ou venda de um bem em benefício de alguns. É exatamente isso que eu citei nesse exemplo, é exatamente isso que o governo brasileiro faz. Né? Então, o protecionismo, né, como eles chamam, não é um escudo para nos proteger. Ele é exatamente uma arma para nos atacar. É uma arma para atacar o consumidor brasileiro. Né? Nós pagamos 3 vezes o preço de um carro, comparado com um carro equivalente no exterior, ou cerca de 3 vezes o preço de um iPad, que vale a pena você pegar um voo para Miami, pagar o hotel, vir para o Brasil, tentar escapar da alfândega, porque lá também eles vão tentar te pegar, e vale a pena fazer todo esse custo, e chega mais barato aqui no Brasil. E o que a gente não percebe é que a gente também paga mais caro pelos produtos nacionais fabricados no Brasil, porque tem as barreiras no estrangeiro. Quer dizer, quando você tem a barreira no estrangeiro, mesmo o fabricante nacional aqui vai ter um preço mais alto. Né? O meu pai, que lutou a vida inteira contra regulações excessivas, asfixia burocrática, excesso de leis e regulamentações, ele dizia o seguinte: o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados.
Faltou ele dizer que ainda por cima tem uma cerca elétrica em volta desse governo para não deixar a gente transacionar com o resto do mundo. Só isso que faltou ele dizer. Ou seja, para favorecer certos interesses, né? O Brasil, saiu um estudo agora recente, entre os membros do G20, que é o grupo de 20 países com maior PIB, maiores países do mundo, é o país mais protecionista entre os membros do G20. Entre os 75 maiores países do mundo, o Brasil é o quinto pior em termos de protecionismo, está no mesmo nível da Venezuela, do Paquistão, da Argélia, do Sudão, né? E essa estatística, eu acho que é a que deixa mais clara a situação brasileira. Num estudo do Banco Mundial recente, se mostrou que, em proporção ao tamanho da economia, o Brasil é o que menos importa do mundo, entre 179 países, até menos que a Argentina. E eles ainda têm o Messi. Parece que o único país que não estava nessa estatística é aquele país daquele ditador gordinho, lá o Kim Jong-il, o Kim Jong-un, que não fornece as estatísticas, e certamente a única importação que ele faz é aquela viagem internacional para ir para Disney, né? Mas 179, nós somos o pior país do mundo em termos de importação, né? E não se está com essas barreiras protegendo empregos, né? O que a gente vê, na verdade, eu vou mostrar que a gente não está protegendo emprego. O que a gente vê são alguns empregos que são preservados, e algumas empresas, talvez, que sejam preservadas, por conta de essas empresas não conseguirem competir com o produto importado. Você viabiliza, por exemplo, o iPad da Gradiente, né? Aquela cópia do iPad da Gradiente. Aliás, eles podem patentear iFavoritismo, eles iam adorar patentear iFavoritismo, que tem muito mercado em Brasília, inclusive. Ia ter muito mercado para esse iPad lá. Bom, mas o que acontece quando você paga 3 vezes o preço de um carro, 3 vezes o preço de um iPad? O que você teria feito com esse dinheiro que você gastou a mais por não poder comprar lá fora? O que você teria feito? Isso é o que não se vê, é esse olho aí atrás, que a gente tem que usar. Você teria gastado em outros produtos, ou comprado um produto melhor. Você teria gastado em outros produtos que ia fazer girar a economia, que ia gerar mais emprego. Ou você teria poupado esse dinheiro, que seria ainda melhor, porque seria investido em máquinas e equipamentos, e mais crescimento e mais empregos. Isso é o que não se vê. A gente vê que todos nós estamos pagando muito mais caro, mas a gente não vê os empregos que não foram criados. Não tem sindicato para defender esses empregos que não foram criados, porque não se pode ver esses empregos que deixaram de existir. Os economistas, também como o professor Simmons falou, são basicamente unânimes em concordar que o protecionismo é ruim para as partes, para a economia, para a sociedade. Desde David Ricardo e Adam Smith, se sabe o óbvio, né, que o que faz a sociedade prosperar, faz a sociedade crescer, é a divisão do trabalho, a sua especialização em um ou outro tema e trocas voluntárias entre as pessoas, né? Por exemplo, um neurocirurgião que abre um consultório, ele pode abrir um consultório só ele. Ele terá que agendar, marcar consulta, digitar, passar receita e operar. Mas faz mais sentido para o neurocirurgião contratar um assistente qualquer, que faz tudo pior que ele, inclusive faz pior, marcar consultas, digita pior, para que ele tenha mais tempo de fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é cirurgias. Então, vale a pena essa troca sempre, ainda que o assistente seja menos eficiente que o neurocirurgião em todos os aspectos, vale a pena se especializar. Na verdade, quando a gente pensa em nós mesmos, a gente vê que a gente exporta um produto, o nosso serviço, o produto que a gente fabrica, e importa 1001. Né? Se a gente olhar só a gente como uma nação. Então, é uma besteira você imaginar que você, então, se protegeria e geraria muito mais trabalho para você se você tivesse que fazer a sua própria comida, sua própria roupa, etc. Provavelmente você pereceria.
né? E o mesmo vale para o seu bairro. Quer dizer, é uma besteira você querer que o seu bairro produza tudo que você precisa para viver. E não teria também a uva do professor Simas nesse bairro, porque vem do Chile. Quer dizer, então, isso vale para uma pessoa, vale para um bairro e vale para um país também, né? Na década de 80, minha época, eu vivi isso, o governo tinha um slogan, uma propaganda, que era o seguinte: exportar é o que importa. É bonitinho o slogan. Eles queriam que a gente parasse de importar e se focasse na exportação. Só que, na verdade, é exatamente o contrário. Importar é o que exporta. Importar, como no exemplo do neurocirurgião, é o que permite que esse neurocirurgião viva e possa, então, exportar o seu serviço de cirurgias. Então, importar é o que viabiliza a exportação. Se a gente não consegue importar, você não consegue exportar bem o serviço, ou você fica ineficiente, ou você nem consegue exportar. E por isso que o Brasil é um país fechado. Mas alguém diria o seguinte: Hélio, você não está sendo justo, porque eu tenho aqui uma empresa, eu não sou ineficiente, mas eu realmente não consigo competir com a China e com a Índia. E isso é verdade. Sabe por quê? Não precisa ser empresário ineficiente para não competir com a China e com a Índia. Porque mais de 70% das barreiras que o Brasil aplica são para insumos, matérias-primas. Então, essa pessoa que, por exemplo, faz uma roupa, ela tem que comprar um tecido do exterior ou do Brasil, que será caríssimo, justamente porque tem barreiras sobre tecidos. Todo mundo que faz uma fábrica, ou faz um produto qualquer, usa outros insumos, e esses outros insumos no Brasil são muito caros, porque o lobby dos produtores, também dos insumos, criou essas barreiras que tornam o seu produto mais caro. Ou seja, o Estado é tão perverso e tão danoso que ele joga empresários contra empresários. Porque se você não consegue ter um custo competitivo, um preço competitivo para o teu produto, você vai também querer impor barreiras aos competidores do exterior que compitam com você, porque você não é capaz de competir, porque você pagou caro por todos esses insumos. É isso que o protecionismo faz. Ele ofusca a realidade, faz empresários brigarem contra empresários e faz a gente não enxergar a realidade, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem essa excrescência que é a Zona Franca. Aliás, Brasília gosta muito de fazer uma zona. A Zona Franca, o que é a Zona Franca de Manaus? É mais um privilégio, é falar o seguinte: olha, quem montar aqui, a parafusar uns produtinhos aqui, nesse lugar, lá longe de tudo, longe do mercado consumidor, não vai ter todas essas barreiras que todos os brasileiros sofrem, eles vão ter um pouquinho menos de barreira. E por conta dessas barreiras absurdas que a gente tem, vale a pena se importar tudo para essa Zona Franca, que paga um pouquinho menos de barreiras e impostos, a parafusar e transportar todo esse negócio para o resto do Brasil, que ainda vale a pena. Obviamente não existe Zona Franca no Chile, que tem uma tarifa média de 6% e agora prometem chegar a zero em alguns anos. Claro que não, porque 6% não viabilizaria jamais uma Zona Franca no Chile. Só tem Zona Franca porque a gente tem essas barreiras artificiais que cria mais um favoritismo, que é para atender os interesses de quem está lá na Amazônia, né? Mas se os economistas condenam o protecionismo, por que existe? Né? E o professor Simas já explicou por quê. Porque os interesses, os ganhos são concentrados e os custos são divididos, né, entre todos nós. Quando uma pessoa compra um terno, uma roupa, uma blusa feminina e paga R$20 a mais, você nem sabe que esses R$20 a mais se devem a essas barreiras, né? Acha R$20 não é tanta diferença, mas se forem 1 milhão de roupas vendidas, R$20 milhões estão indo para alguns interesses específicos que vão lucrar, né? Alguns exemplos de absurdos que eu tenho visto recentemente aqui no Brasil, né? Anvisa, que confisca suplementos alimentares na alfândega, sem dizer nada disso, só simplesmente que eles não avaliaram se aquilo é bom para você, confiscam na alfândega. Outro exemplo, ontem eu estava falando com uma diretora do Instituto Liberdade,
que produz um índice maravilhoso anualmente, que é o Índice de Liberdade Econômica, ela trouxe os panfletos, mandou trazer os panfletos dos Estados Unidos, está ali a Maga, com um panfleto na mão. Os panfletos chegaram em Campinas e foram retidos, embora tivessem pagado os impostos, foram retidos sob a alegação de que, como eram muitos, ela ia vender esse panfleto. Olha a ironia do Índice de Liberdade Econômica ser confiscado pelo governo sob a alegação de que isso vai ser vendido. Bom, outro exemplo, um amigo meu, Enrico De Paoli, que é um engenheiro de som, recebeu o Grammy, ele não pôde estar na cerimônia, mandaram o Grammy para ele. Teve que pagar 100% de imposto sobre o Grammy, atribuíram um valor. Isso é o que se faz com a criatividade brasileira, né? Outro dia eu tive numa palestra com o fundador da maior importadora de vinhos do Brasil, ele me explicou como é que funciona. Para cada safra, cada tipo de vinho, ele tem que mandar 2 vinhos para o governo, para eles certificarem que esse vinho italiano, francês maravilhoso é realmente bom, e eles certamente desfrutam esse teste. Aliás, dizem que o Itamaraty sempre, né, serviu todos os uísques, que são aqueles uísques confiscados nas alfândegas por aí, né? Eles têm ótimos uísques e vinhos no Itamaraty, isso é uma história bem antiga. E no caso do vinho, além disso, todo vinho, individualmente, tem que ser selado com um selinho da Receita Federal, e a Receita manda um papel A4, você mesmo tem que cortar e ir lá e preencher o selinho. E se não tiver o selinho da Receita, você pode ser multado e tomado o seu bem. Aliás, o Inmetro e a Receita têm recentemente feito isso, batidas em varejistas, etc., para checar, né, se esse capacete de motociclistas sofisticadíssimo que veio do exterior não tem o selinho do Inmetro, porque pode ser confiscado, né? Isso tudo é claro que é um jogo de favorecimento de interesses, né? Roupa suja, que uma pessoa me contou que mandou da Europa, mandou a roupa suja porque esqueceu, e aí pagou 100% de imposto sobre a roupa suja, né? E eu sou músico, eu toco guitarra, amador, claro, mas 5 vezes é o que custa instrumentos no Brasil. 5 vezes, na média, se você fala de uma guitarra ou outro instrumento desse tipo, o custo é 5 vezes maior do que você pode comprar no exterior. Em suma, o que a gente tem que lembrar sobre trocas é que toda troca é benéfica. Sempre que a gente troca é benéfico. O comprador, quando ele compra um produto, ele valoriza o produto ou serviço que ele está recebendo mais do que o dinheiro que ele está entregando em troca. E, por outro lado, também o vendedor, ele valoriza mais o dinheiro que ele está recebendo do que o produto ou serviço que ele está prestando. Se isso não fosse verdade, se ambas as partes não ganhassem, elas não fariam a troca, você ficaria no mesmo. E isso vale também para coisas não monetárias. Você ganha na troca em amizade, você ganha no amor, você ganha na gratidão, né? Então, como cada troca que você faz, você ganha, quanto mais trocas houver, mais a sociedade fica próspera, mais o país fica rico, mais você cresce na vida. Então, na minha opinião, o intercâmbio é o segredo da felicidade do ser humano. Obrigado.